Olá, olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma análise, desta vez sobre o novo herói do evento de Páscoa, que está aí a chegar. Dentro de dias teremos aí então as festividades da Páscoa. Desde já eu envio aqui um grande abraço a todos e que tenham umas boas festas de Páscoa. Então vamos falar aqui um bocadinho sobre o novo herói do evento da Páscoa, de nome Lepórida, e Lepórida vem aqui, digamos, da família dos coelhos e das lebres. É precisamente essa família que se chama Lepórida. E então essa família inclui à volta de umas 60 espécies diferentes entre coelhos e lebres. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Então vamos falar aqui de Lepórida no jogo. Como vocês estão aqui a ver, é de elemento de trevas, cor roxa, nome Lepórida, mestre da furtividade, graficamente muito bonito. Este coelhinho aqui, ou uma coelha, não sei, mas graficamente espetacular, absolutamente fantástico. Eu gostei aqui das cores, gostei aqui da apresentação então aqui desta coelhinha muito bonita, sem dúvida, que está de parabéns a Karma com este herói muito bonito que acabou de ser lançado. Possui 829 de poder, ou seja, um poder elevado, aí na linha dos heróis com poder mais elevado do jogo. Nunca esquecer que isto é no nível 80, sem absolutamente emblemagem nenhuma, nem evolução, ele atinge 829. Se depois emblemarem, ou se vocês evoluírem o herói com outro herói, então este poder ainda irá ser aumentado. Ele é da classe Clérigo, subclasse número 1, domínio da Arcana. Ele é resistente aqui a este mal que se chama a confusão. Ou seja, todos aqueles heróis que colocam este símbolo, estão-me a lembrar, por exemplo, da famosa Ulupi, que todos conhecem, que coloca confusão, entre outros, mas para aqueles que não sabem o que é o símbolo da confusão, basicamente não deixa carregar os heróis. Portanto, ele é resistente a este símbolo, que é a confusão, e claro, nele não tem absolutamente efeito nenhum. Tem uma habilidadezinha chamada Desaparecer sem deixar rastro. Quando este herói recebe os efeitos de status negativo, ele ganha maná. Ou seja, se ele receber efeitos de status negativos, ele irá ganhar maná. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 795 de ataque, um ataque muito forte, muito chegado aos 800 pontos, né? Tem um ataque forte. 754 de defesa, uma defesa mais baixa, e 1407 de saúde. Portanto, o seu ataque mais forte que a sua defesa faz dele um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, é sempre o mais importante no herói, é o que é que eles fazem. Chama-se ataque furtivo, é de carregamento de maná lenta, aqui, vocês estão aqui a ver, é lento, e causa 240% de dano a todos os inimigos. Portanto, ela tem um ataque múltiplo que atinge todos os inimigos que estiverem do outro lado com 240% de dano em todos eles por igual. Portanto, como atinge 5, não será um ataque muito forte em cada um, mas devido à multiplicidade de heróis que ele ataca dos inimigos, tem um ataque razoável de 240% em todos eles. O dano é aumentado em 80% por cada aliado morto, ou seja, cada herói que estiver aqui com a Lepórida na nossa equipa, se já morrer, por cada um que morrer, este ataque irá ser aumentado em 80%, portanto quase o dobro, basicamente. E diz assim, reviva o aliado com maior ataque e recupera 20% de HP. Ou seja, vai trazer de volta à vida um herói que tiver o maior ataque e irá logo atribuir 20% de saúde nele que trouxer à vida. Portanto, é um pouco como a Lisa, só que a Lisa não diferencia qual é o que tenha maior ataque. Neste caso, aqui a Lepórida só vai trazer à vida aquele que tiver maior ataque. É assim, ela vai trazer um qualquer que esteja morto, mas se tiverem dois mortos, né, imaginemos que já estão dois aliados mortos, ela irá trazer à vida o que tenha maior ataque e, claro, irá dar-lhe logo 20% de saúde. Depois diz assim, invoca o Minon, ovo da Páscoa, ou seja, um lacaio,
para o aliado com maior saúde, para o aliado que tiver o valor de saúde mais baixo. Portanto, aquele herói que estiver já quase a morrer, ou seja, que tenha menor saúde, ela irá colocar um lacaio chamado Ovo da Páscoa para esse aliado que tiver menor saúde. E esse Ovo da Páscoa, o que é que ele faz? Herda 30% de ataque e 30% de saúde máxima do Conjurador a cada 2 turnos. E esse Minon, ou esse Ovo da Páscoa, esse lacaio, restaura uma pequena quantidade determinada de maná para todos os aliados. Neste caso, esse Minon ainda irá dar, digamos, uma pequena quantidade de maná para todos os aliados que estiverem na equipa. Portanto, vamos lá resumir isto aqui. Neste caso, aqui a Lepórida, ela ataca todos os heróis que estiverem no outro lado do tabuleiro por igual. Além disso, ela também pode trazer, vai trazer à vida algum aliado que já esteja morto, mas é o aliado que tiver maior ataque. Como eu vos expliquei, se houverem 2 ou se houverem 3 heróis já caídos, aquele que tiver maior percentagem de ataque é aquele que ele irá recuperar. Além disso, também vai colocar então aqui um Ovo da Páscoa, ou seja, um lacaio chamado Ovo da Páscoa, que irá proporcionar, digamos, um aumento de maná para todos os aliados, bem como proteger mais aquele herói que menor saúde naquele momento tiver. Portanto, aquele herói que menor saúde tiver é que irá receber então este lacaio chamado Ovo da Páscoa. Portanto, estamos aqui perante um muito bom herói também, sem dúvida nenhuma, que eu aconselho na parte da emblemagem, aconselho aqui a emblemagem na parte das espadas para que o seu ataque ainda fique mais forte. Quanto à colocação na equipa, vocês devem colocar aqui a Lepórida, por exemplo, num canto. Porquê? Para que fique mais protegida um bocadinho aí das pedras. É claro que tem o seu grande calcanhar de Aquiles, ou seja, o menos bom deste herói é ele ser lento, ou seja, de carregamento lento. Mas também podemos acelerar um pouco a produção de maná, quer com um herói que faça esse efeito de aceleração de maná dos outros heróis, quer com, por exemplo, uns artefactos, ou então até com as próprias tropas que aumentem a maná, também provocam, digamos, um aceleramento de produção de maná. Portanto, digamos, é a sua contra, digamos, é ela ser lenta, mas podemos, como eu estava a dizer, minorar um pouquinho esse efeito de menos positivo nela, porque de resto é sem dúvida um excelente herói. Como eu vos disse, colocação na equipa pode ser num canto porque fica um pouquinho mais protegida e claro, aqui à avaliação eu até vou dar um 8,5 também aqui à Lepórida, porque realmente ela é muito boa também. E claro, se vocês conseguirem acelerar aqui um pouco o carregamento de maná dela, sem dúvida ficam com um excelente herói para vocês terem. É claro que também há aqueles eventos que tornam os heróis, os lentos, em rápidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles eventos que saem, ou até nas guerras que é de carregamento rápido, aí ela será, digamos, um dos melhores heróis que vocês possam levar, porque se ela se tornar rápida, realmente ficam aqui com um herói muito, muito complicado depois de se defrontar, ou que eu tiver, né? Portanto, atenção nesses pormenores. É claro que em eventos normais que não tenham esse poder de carregamento rápido, temos que ser nós, digamos, a acelerar com aquilo que nós podemos fazer, quer com os artefactos, quer com as tropas, ou quer com outro herói, por exemplo, que tenha essa faculdade de acelerar a maná dos outros. Portanto, fica aqui este apontamento. Como eu vos disse, 8,5 de 0 a 10 na avaliação. Colocação na equipa, tanto à esquerda como à direita, não tem assim muita diferença. E claro, emblemagem, vocês devem aqui seguir as espadas e apanhar todas as espadas que consigam na grelha de talentos. A todos despeçam com a amizade desde sempre, desejando-vos uma excelente Páscoa para vocês e para todos os vossos familiares e claro também votos de bom jogo. Um grande abraço aqui da minha parte,
Até uma próxima, se Deus quiser.